porque nós estamos justamente vivendo agora esse período, as coisas todas são descartáveis. Temos fraldas descartáveis, temos também garrafas descartáveis. Será que os pais também são descartáveis, que se usa e joga fora? E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa reflexão, eu queria fazer menção a vocês de uma manchete de um jornal, não aqui de São Paulo, mas lá do estado de Pernambuco. O nome do jornal é Diário de Pernambuco. E ele apresentou uma manchete muito interessante no dia 27 de julho de 2008. E a manchete dizia assim: pais descartados, mulheres recorrem ao banco de sêmen. E aí a reportagem, resumidamente falando, diz assim: no Recife, para gerar filhos sem parceiros, muitas mulheres com idade de acima de 35 anos, mulheres que têm uma carreira bem sucedida, estão recorrendo à ciência para realizar o sonho de ter filhos, diz o jornal. E no lugar então de um parceiro problemático, conforme, entre aspas, estava ali na matéria, um parceiro problemático em carne e osso, as mulheres procuram um banco de sêmen, com direito à escolha de 3 perfis, contendo, primeiro, cor de pele, segundo, cabelos e olhos, terceiro, altura e profissão. E o esperma do doador vem de São Paulo. O serviço completo custa cerca de R$3.000. Lembre-se que esse é um jornal de 2008, portanto 10 anos atrás. Provavelmente esse procedimento deve estar e ser bem mais caro. E aí então, nesse caso, continua o jornal, o pai biológico nem consta na certidão de nascimento. Quando eu relembrei essa reportagem, me veio à mente se a paternidade entrou na lista dos descartáveis. Porque até então, como eu disse antes, tínhamos copos descartáveis, garrafas descartáveis, fraldas descartáveis, e parece que agora, de acordo com essa matéria, nós temos pais descartáveis. E aí então os nossos olhos se voltam para essa matéria que tem como foco o banco de sêmen. E de acordo com esta matéria, um banco de sêmen está resolvendo o problema de mulheres que querem ter filho sem a presença de um parceiro, entre aspas, problemático. Não sabia que nós éramos tão problemáticos assim. Bom, enfim, parece que agora um banco de sêmen pode resolver o problema de muita gente. As lésbicas amaram essa descoberta desse procedimento. Elas que querem ter então e ver o seu sonho realizado, ter filhos brincando no quintal de casa, muitas delas já estão recorrendo ao banco de sêmen. Então, o banco de sêmen pode até estar ocupando o lugar de Deus em muitos casos, pois ambos têm o poder de gerar um filho. A diferença é que Deus escolheu os seus meios para o dom da paternidade virar uma realidade, e a produção independente nem passa perto daquilo que Deus idealizou. E aí então os irmãos devem estar se perguntando: mas pastor, o que Deus idealizou? É tão bonito ver as pessoas, ver o seu sonho realizado de ter uma criança, Realmente, será que precisa mesmo ter um parceiro, entre aspas, problemático em carne e osso para essa tarefa, esse sonho se tornar realidade? A gente às vezes é contagiado pela maneira como o mundo por aí pensa. Por isso olhemos para a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis. Lá nos conta que no jardim do Éden, Deus disse ao homem e à mulher: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E na época não havia banco de sêmen. Então,
o caminho escolhido por Deus para o dom da paternidade passa necessariamente pelo casamento. Casamento entre um homem que deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, nos planos de Deus, ele não vislumbra um casamento entre dois homens. Ele não vislumbra um casamento entre duas mulheres. Também não se vislumbra ali um casamento de dois homens e uma mulher, como hoje já está na moda também, ou duas mulheres e um homem. E nem se vislumbra ali o casamento da pessoa com ela mesma. Conforme uma novela dias atrás mostrou, a personagem convidou as pessoas para o casamento. E aí os convidados chegaram para o casamento, pasmem todos a surpresa daqueles convidados quando souberam que ela estava casando com ela mesma. Interessante. E ou seja, a pergunta é, só existe este caminho que realmente Deus planejou? Sim. De acordo com a vontade dele, o caminho é um só. Mas e essas outras situações, né? Por quê? Vamos imaginar assim, né? Se a mulher de repente tomou essa decisão. Eu quero ter eu sou já uma mulher madura, mas eu quero ter uma criança. E aí ela procura o banco de sêmen. Será que resolve a situação? É só ir ao banco de sêmen e tudo estará resolvido? Bom, aparentemente a situação da mãe estará resolvida. Mas e a questão da criança? Como é que fica? Será que estará resolvida essa questão? Será que a importância do homem no processo todo da paternidade se resume apenas no ele doar uma das matérias-primas, no caso o espermatozoide, para que aconteça uma concepção bem-sucedida? É isso? Quer dizer, o homem fornece lá a matéria-prima, né? É usado para isso, e bom, agora vamos jogar fora. Agora não precisa mais de pai, não precisa mais de homem acompanhando a vida da mulher. Já fez o que tinha que fazer, e agora então vida que segue. Será que é assim? Queridos irmãos, permitam-me compartilhar com vocês o depoimento de um jovem e bem-sucedido advogado. Ele disse o seguinte: ele disse que o maior presente que já recebi foi uma pequena caixa que recebi de meu pai no Natal. E ali dentro daquela caixa estava um recado que dizia assim: filho, esse ano eu lhe darei 365 horas, 1 hora a cada dia depois do jantar. 1 hora depois, 1 hora por dia após o jantar vai ser sua. Falaremos daquilo que você quiser falar. Iremos por onde você quiser ir. Brincaremos daquilo que você quiser brincar. Será a sua hora. E aí o jovem advogado disse: meu pai não somente guardou aquela promessa, disse o advogado, mas a cada ano ele a renovou. E é o melhor presente que eu recebi na minha vida. E ele complementa dizendo assim: eu sou o resultado do tempo dele. O que mais impacto tem na educação dos nossos filhos não é o que dizemos, mas sim o que nós fazemos. E aí então, copiei aqui uma frase dita pela psicóloga Carolina Albino e também pela Ana Amaro Trindade. E elas disseram uma coisa muito importante. Elas disseram assim: seja desde já
a pessoa que quer que o seu filho venha a ser. Seja desde já a pessoa que quer que o seu filho venha a ser. Interessante essa palavra. Mexeu muito comigo. Mexeu mais ainda quando me deparei com o que o autor Augusto Cury explicou no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Esse autor escreveu sobre a importância do exemplo no relacionamento entre pais e filhos, e ele destaca o seguinte para os pais, que eles, os filhos, arquivam diariamente os comportamentos dos pais, sejam eles inteligentes ou estúpidos. Diz o escritor: você não percebe, mas os filhos estão fotografando a cada instante. Cada palavra que você diz, cada ato que você tem. E aí continua o escritor: o que gera os vínculos inconscientes não é só o que se diz, mas também o que eles veem. Muitos pais, diz o autor, falam coisas maravilhosas para suas crianças, mas têm péssimas reações na frente delas. São intolerantes, agressivos, parciais, dissimulados, e com o tempo cria-se um abismo emocional entre pais e filhos. Pouco afeto, mas muitos atritos e críticas. E muitas das vezes, quando o filho já grande, adolescente, jovem, reagindo da maneira que ele fotografou as atitudes e palavras do pai, aí os pais então eles questionam, eles dizem assim: por que o nosso filho é assim? Por que ele é assim estúpido, desobediente, teimoso? Ele tinha tudo, olha que filho ruim. Ele tinha tudo, mas ele não tinha o essencial da vida, a referência de um pai. Então, desde pequena, a criança aprende com o modelo que é oferecido a ela. A criança e o adolescente, tal como os adultos, aprendem bons e maus comportamentos, observando como outras pessoas agem e o que acontece a elas. Pais, mesmo que talvez nós pais às vezes não percebemos, mas os filhos sempre estão nos observando, sempre, e às vezes até nos imitando. Exemplo, o palavreado que o casal usa frente a algum problema, a reação deles, observando o que você faz, observando como trata as pessoas, os filhos, a mãe, os filhos estão vendo se você realmente crê naquilo que você fala sobre Deus. Às vezes até você faz um discurso bonito sobre Deus, sobre o amor e tudo mais, mas os filhos estão observando, eles não conseguem ver conexão entre aquilo que você fala, aquilo que você diz e aquilo que você faz. Porque eles veem pouco os pais do culto na igreja. Eles veem pouco o pai abrir uma Bíblia, ele como o sacerdote do lar, e dizer assim: gente, agora parem de fazer o que vocês estão fazendo e vamos ler a Bíblia, vamos fazer uma devoção, vamos à igreja, vamos ao culto, não só no dia dos pais, também nesse dia, mas em outros cultos também. Os filhos sempre estão observando o tipo de comida, por exemplo. Se o pai não gosta, muitas vezes o filho também não gosta. Eles estão ali observando até como você anda. Você observa, tem muito filho que copia até o jeito do pai andar, né? O Demerval, quem o diga, né? O Otto, quando era pequenininho, ele também dava umas mancadinhas para imitar o pai. De tanto que ele estima e ama aquele pai, e onde o pai ia com o jeitão do pai, e o Otto ia junto imitando. Tamanha era a influência do pai na vida, e é até hoje a influência do pai no filho.
Então, eles sempre estão observando, eles copiam até algumas formas da gente se expressar. Às vezes nas filhas eu vejo isso, eu vejo coisas minhas nelas assim que eu nem me atentava. Copiam, é igual, acho que nem elas sabem. Quer dizer, está ali no inconsciente o tempo todo, o tempo todo. E aí, meus irmãos, estamos servindo de modelo. E eles vão agir tal como eles estão vendo, fotografando, observando em nós. Pais, algumas das coisas que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, eles também farão, pois dizem os ditados populares: filho de peixe, tal pai. Então, assim sendo, eu pergunto para vocês, desde quando os pais são descartáveis? Se eles têm essa influência tão grande, se eles são, diante dos planos que Deus fez para a humanidade, se eles são essa referência, a pergunta que eu volto a fazer: desde quando os pais são descartáveis? Desde quando o pai é usado e se joga fora? Pai não se usa, pai não se joga fora. O pai é essencial na formação dos nossos filhos, na formação dos nossos netos e por aí vai. Pai ou pais só são descartáveis na cabeça daqueles que descartaram Deus de suas vidas e o projeto de Deus para a humanidade. Os pais são descartáveis só na cabeça daqueles que seguem os seus próprios conceitos e vontade, sem se perguntar qual é a vontade de Deus para as suas vidas. E assim as pessoas vão tomando decisões que muitas vezes ferem o plano original de Deus. E hoje nós estamos aqui, nós pais sendo homenageados, nós pais sendo lembrados. E nós temos nossos erros, nós temos nossas fraquezas. Se eles copiam as coisas boas, eles copiam também as coisas ruins que nós fazemos. De repente o nosso filho começa a ter a boca suja, não é verdade? De repente ele começa a falar palavrão e nós vem dar um tapa na orelha do moleque, né? Seu mal criado. Aonde você aprendeu isso? Ele sabe que se ele responder com você, leva mais um tapa na orelha, não é verdade? Mas é isso que acontece, queridos. Eles copiam as coisas boas, mas eles copiam também as coisas ruins. E aí nós pais queremos, na base da surra, na base do castigo, queremos tirar esses maus costumes que eles copiaram de nós. E aí nós todos temos que reconhecer, nós não somos perfeitos não. As coisas boas nós temos, qualidade nós temos, coisas bonitas a serem ditas sobre nós temos, mas temos nossos erros, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas imperfeições. Muita coisa que a gente fez lá atrás, hoje se arrepende. Coisas que você disse, que você falou, que você fez lá atrás, que marcou a vida dos filhos e filhas, a gente tem consciência que a gente fez. A gente tem consciência que a gente tem culpa e bastante naquilo e responsabilidade naquilo que eles são hoje. Mas a verdade também precisa ser dita. Coisas boas também foram passadas para eles. Coisas positivas também foram passadas, valores também. E aí, diante de um culto como esse, é uma hora muito propícia para a gente se colocar diante desse Deus maravilhoso como Ele é e Pai, e dizer: Pai, meu Pai, perdoa as minhas falhas que eu como pai tive e tenho, e não são poucas. E aí Deus nos perdoa. Você veio aqui hoje não para levar daqui dessa igreja para sua casa uma carga pesadíssima de culpa. Se você se sente assim, se você sente o
peso dessa culpa, você faz o seguinte: coloca essa culpa aos pés da cruz de Jesus. Ele morreu na cruz para te aliviar, para te perdoar. Ele morreu na cruz para dizer assim: olha, filho, eu sei que você não é perfeito, por isso que eu estou morrendo na cruz, para te salvar, para te perdoar, porque realmente a gente não é perfeito. E assim, ao terminar essa mensagem, eu gostaria de deixar para você, pai e mãe, uma palavra de ânimo. Se você se sente às vezes incapaz de formar o seu filho como você gostaria, o filho perfeito, o filho mais feliz do mundo, a filha mais completa do mundo, lembre-se que nenhum pai é capaz de fazê-lo perfeitamente, porque todos somos pecadores. Criar filhos ou filhas segundo a vontade de Deus não depende tanto de nossas forças, mas dependemos de Deus e de sua graça. Assim sendo, sigamos as instruções contidas na palavra de Deus, e Ele certamente abençoará o nosso lar, pois de acordo com o texto que nós escolhemos aqui, como referência da reflexão, Provérbios 3:33, o Senhor abençoa o lar dos que são corretos, e que Ele abençoe o lar de cada um. Então, pai, você é muito importante, você é fundamental para a vida do seu filho, Não se usa, o pai não se usa e se joga fora, não, e não se considere assim, não se considere descartável, porque você não é. Deus não colocou a tua função aqui nesse mundo apenas para gerar ou ceder a matéria-prima necessária para a fecundação. Não, você tem um papel fundamental. E aí você pensa: não, meus filhos já estão grandes, mas depois vieram os teus netos e virão teus bisnetos. Quer dizer, a tua tarefa, a tua função como referência, como modelo, continua até o dia que Deus falar: bom, agora, pai, vem para junto de mim, eu que sou teu Pai Celeste, vem para junto de mim, a tua missão lá embaixo já acabou. Que Deus dê sabedoria para todos vocês, papais, que as mamães ajudem os papais a serem bons papais, que eles possam fazer a missão, cumprir a missão deles com amor, alegria, dedicação, competência e sentimento de realização, e certamente o teu lar, a tua casa também será muito feliz. Em nome de Jesus, amém.